Vamos ao Mineirão, onde Rogério Correia, Henrique Fernandes e Richarlison transmitiram a vitória do São Paulo, com time misto, hein, para cima do Cruzeiro. Um abraço, Rizek, Mansur, Alex, todo mundo que acompanha o Troca de Passes. Aqui o Richarlison, o Henrique, nossa dupla Rick e Henrique, né? Vamos aos melhores momentos do jogo em que o São Paulo tirou a invencibilidade do Cruzeiro em Belo Horizonte nesse Campeonato Brasileiro. E usando os reservas. Logo de cara teve um gol anulado, um gol do William Gomes. Ele foi o destaque da partida, esse garoto de 18 anos. Richarlison. Boa noite, Rogério, Henrique, boa noite, meninos da bancada. É um São Paulo que, com certeza, a estratégia feita pelos zubeldiantes da partida, ela aconteceu. Que era colocar um time com muita energia, jogadores que estavam descansados, e um deles é o William Gomes, que, na minha opinião, foi o personagem desse time do São Paulo, teve essa possibilidade no gol anulado, teve outras possibilidades, junto com o André Silva, fizeram uma dupla muito boa, dando muito trabalho para a defesa do Cruzeiro, um São Paulo que soube aproveitar os espaços que o time do Cruzeiro deu, principalmente no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ainda mais, porque o Cruzeiro saiu para o jogo, né, Henrique? É isso. Primeiro, boa noite ao pessoal que está com a gente no Troca. A gente está vendo que o primeiro tempo foi muito mais do São Paulo. Muito mais do São Paulo. O Eric exigindo do Cássio, o time o tempo todo chegando com muita gente na área. O Zubeldia montou uma linha de 5 para defender, mas não deixou só um jogador à frente, não deixou só o André. Sempre tinha companhia, sempre tinha o William encostando. No segundo tempo, o Eric passou a fazer esse trabalho. E esses dois homens de saída para o São Paulo incomodaram muito o Cruzeiro, né? Defensivamente, o Cruzeiro não conseguiu trabalhar bem. São Paulo, para mim, conseguiu tudo o que queria essa noite, né? Poupou jogador, deu ritmo para outros jogadores, conseguiu os pontos e fez o seu gol numa ação de contra-ataque, como a gente citava, em que o Zé Ivaldo dobra com o João Marcelo para tentar conter o Eric e acaba dando espaço para o William. A bola para o William fica muito clara. O William recebe quando o Zé tenta tirar o chute, já é tarde demais, o canhotinho já tinha metido a bola no ângulo. Foi um tormento o William, como foi um tormento também o André, né, Richarlison? O André, principalmente em cima do João Marcelo, levando vantagem praticamente o jogo inteiro, né? É, aquela questão de não trazer para o jogo um articulador, que no caso do São Paulo é o Luciano, é o Lucas que joga nessa função. Hoje quem fez essa função foi o André Silva. E fez muito bem, entendendo o jogo, ocupando os espaços deixados a gente. O tempo todo o São Paulo conseguindo igualdade numérica nessas ações de contra-ataque. E essas movimentações, né, de achar os espaços que a defesa do Cruzeiro deixava, o André soube explorar muito bem junto com o William. E depois o Cruzeiro tentando num abafa, né, Henrique? É isso. Colocando muitos atacantes, colocando o Veron, colocando o Lautaro. Tentou abafar, conseguiu algumas boas possibilidades, mas parou no bom sistema defensivo hoje feito pela equipe do São Paulo. Foi um raro momento que o Cruzeiro conseguiu uma finalização mais limpa de dentro da área, porque os três zagueiros do São Paulo fecharam muito bem esse tipo de oportunidade. O Pereira não conseguiu achar essa bola, para ele é natural, muitas vezes ele encontra companheiros em boa condição já dentro da área, recebeu essa do Verón, o Pereira, e acabou finalizando mal, mas a gente vê que o Cruzeiro, nesse momento, já tinha empilhado atacantes à frente, estava até um pouco desorganizado, pressionando meio no abafa realmente, né? E aí o São Paulo conseguiu rechaçar essas boas oportunidades que o Cruzeiro tentou criar. Achei justa a vitória do São Paulo, foi absolutamente merecida, porque a estratégia foi bem executada, as escolhas do Zubeldia fizeram sentido em campo. Inclusive nas mexidas ele teve que abrir mão um pouquinho do contra-ataque no final, mas incorporou mais a defesa, fechou com o Alan Franco como ala pela direita, e o Cruzeiro realmente foi bem neutralizado aqui, o que é muito difícil fazer, né? Foi a primeira vez que o Cruzeiro não venceu um jogo aqui no Mineirão contra um adversário de fora do estado, tinha empatado o clássico com o Atlético, por isso São Paulo sai muito feliz essa noite. Só rapidinho, além de tudo isso que o Henrique falou, 3 estreias no São Paulo, isso, né? O Juan, o zagueiro, muito bem, né? O Santi Longo, né? E o Jamal entrou no segundo tempo. Foram então, bem? Eu acho que o Juan foi o melhor dos três, mas o Santi Longo entendeu qual é a função dele dentro dessa equipe. O Jamal entrou pouco tempo, mas também fez uma função muito bacana. São Paulo joga na quarta-feira no Rio de Janeiro contra o Botafogo pela Libertadores, por isso poupou os jogadores hoje, o time inteiro foi poupado praticamente, enquanto o Cruzeiro joga um dia depois, na quinta-feira, contra o Libertad no Paraguai. Como tinha um dia a mais, né, o Cruzeiro optou por usar a equipe titular, mas o São Paulo venceu. São Paulo vem de um jogo de Copa do Brasil, vai para um jogo de Libertadores. Acho que o Zubeldia tinha que tirar alguém hoje. Exato. São Paulo dá uma resposta, hein? Foi eliminado da Copa do Brasil no meio da semana, aqui em BH, voltou e deu uma resposta, vencendo o Cruzeiro por 1-0 diante de 44 mil torcedores. Rizek. Obrigado, Rogério. Eu falei time misto, acho mais correto falar time reserva mesmo. Jandrei, Ferrarese, Juan, Sabino, Igor Vinícius, depois o Alan Franco, titulares entraram, mas é um time reserva. Longo, depois Luiz Gustavo,
Até sistema foi alterado. Exato. O linha de 5. Exato. Marcos Antônio, Michel Araújo, depois o Rodriguinho, Eric, depois o Rato, o William Gomes, depois o Jamal Lewis e o André Silva. Um time reserva. Time reserva. Que resultado do São Com Paulo. pelo menos um jogador que para mim pede passagem nesse momento, que é o Marcos Antônio, com um nível muito alto. E o mais curioso é que... Desde a estreia dele, né? Desde a estreia dele, impressionante. A capacidade dele de conduzir bola, de dar dinamismo ao meio campo, de acerto de passe. Ele e o William Gomes, não né? que o Bobadilla venha jogando mal, mas eu acho que ele pode ser, junto com o Luiz Gustavo, uma dupla muito boa no time titular do São Paulo nesse momento. Mas enfim, acho que são alternativas, o Bobadilla não chega a comprometer. Agora, o mais curioso que me chamou a atenção foi... Vai ter elogio aí, não chega a comprometer. Não, Espero que você não acho que ele tem bons momentos. Quer não chega a comprometer. Não, você nunca compromete. Tá bom, obrigado. Mais do que isso, me chamou a atenção como o time reserva do São Paulo conseguiu fazer algo que vem sendo muito complicado para o time titular, especialmente quando joga fora de casa, que é a produção ofensiva. A produção ofensiva do São Paulo tinha caído, fora de casa em especial. Um time que tem muita dificuldade de criar oportunidades, e hoje o São Paulo foi o tempo inteiro mais perigoso do que o Cruzeiro. Sem Caleri, sem Lucas, né? E contra esse Cruzeiro. E muito bem o William Gomes, né? Em casa. O William Gomes é impressionante. É o tipo de jogador que faz essa diferença. Vê quantos dos lances, 60%, 70% dos lances de ataque, de construção, de criação do São Paulo, ele estava lá, né? Esses dois, o Marcos Antônio, eu acho que ele deve ter um mês. Ele apareceu um mês, ele apareceu durante os Jogos Olímpicos e, assim, realmente, toda vez que ele joga... A verdade é a seguinte, a gente está naturalizando uma coisa, O quê? que é o seguinte, o futebol brasileiro... Isso, esse é o Mansur que eu quero ver, vai. Verdades aqui no troço. Essa janela, ela é maravilhosa, porque traz Alexandro, o Marcos Antônio, que já jogou Champions League, traz o Alex Telles, traz jogadores que há 10 anos Memphis. atrás... Memphis, a gente não imaginava ver no Almada. A gente não imaginava ver aqui. Mas aqui é certamente o único lugar do mundo em que os times estão sendo transformados a 12 rodadas no final do campeonato. A nossa janela... e aí, eu estou dizendo que isso é uma aberração em termos de você olhar globalmente o que são as janelas de registro de jogador, mas não é uma solução fácil, hein? Porque a janela ela precisa, no Brasil, ficar aberta até o fim da janela europeia, porque a gente é país exportador. Então tem que ter um mínimo de chance de repor alguma perda. E depois elas acontecem. Você ainda pode contratar atletas que estavam livres, como o Memphis. Isso. A janela quase não fecha. A janela no Brasil está sempre aberta. A janela encosta, mas não fecha. É isso. Mas o incrível é que com isso, como a gente escolheu ter um calendário de ano inteiro, e também é difícil fugir dele, não só por questão de clima, do calor, mas, questão cultural, mas por causa do calendário da Conmebol, que é difícil você dar férias a jogadores no meio do ano, porque senão eles voltariam de férias para jogar oitavas de final da Libertadores. Com esse calendário que a gente tem, a gente está fazendo troca de jogador e trocas fundamentais em time, jogadores estreando. Na 26ª rodada de um campeonato de 70% do campeonato andou. Se você pegar o Corinthians hoje... Isso, esse time não existia. Completamente diferente Há um mês e meio atrás esse time não existia. Completamente diferente, em todas as posições. Só que, em geral, reta final de campeonato é para os times prontos, montados, apresentarem o seu melhor rendimento. No Brasil, você está experimentando o jogador. Sim. Tem jogador se adaptando, jogador estreando. É uma realidade muito peculiar. Mas, olha, a comissão técnica de fora se adaptar aqui deve ser um exercício terrível. Tá, e o Zubeldia, calminho, ganhou de 1-0 com o time reserva, gol do William Gomes, o menino, né, prof, chamando a atenção, e o retrospecto com o Cruzeiro é um negócio impressionante, né? Nossa, já houve coisas no Mineirão, só 5-0 pro São Paulo, 5 gols do Dodô. Só que eu me lembre, assim... Agora, olha a escalação do São Paulo hoje, de cara. Jandrei, Ferrarese, Sabino e Juan, Igor Vinícius, Longo, Marcos Antônio, Michel Araújo, Eric, William Gomes, que fez o gol da vitória, e o André Silva. Não só o gol já usada contra o Atlético Goianiense também, e gerou outra vitória por 1-0. Tá regulando, como diria um amigo meu. E o São Paulo foi muito mais perigoso o jogo inteiro. Nos contra-ataques a bola ficava com o Cruzeiro, mas o São Paulo descia e assustava muito. O Cássio trabalhou muito nesse jogo até o final da partida. Depois o Cruzeiro tenta acordar ali, dá aquele abafa tradicional de fim de jogo, mas não é que o São Paulo ganhou por uma bola. O São Paulo teve várias bolas. O William Gomes faz o gol quando já tinha criado bastante, já podia ter feito antes. E nomes à parte, eu acho que uma coisa que pega nesses times reservas é o fato de nunca terem jogado juntos. Sim, né? Os jogadores nunca atuaram juntos. O São Paulo realmente é um resultado importante, porque o Cruzeiro é rival direto do São Paulo na faixa de classificação. A gente costuma brincar, o campeonato desse time não é contra este adversário, né? Nós tivemos Botafogo e Corinthians estavam com o mesmo número de pontos, né? 41. Então, é ali. O São Paulo deu um bote muito interessante contra o Cruzeiro, contra um rival
que inclusive também tem oscilado bastante, é verdade, mas é um rival de muita qualidade. E com os reforços, aumentou a expectativa do Cruzeiro, uma vitória importante fora de casa e quebrou a série negativa, como a gente está citando ali. Né? É curioso, né? Porque aumentou a expectativa com a chegada dos reforços e caiu muito a produção do Cruzeiro. Caiu, o Cruzeiro vive uma oscilação e, se não me engano, é a primeira derrota do Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro tinha perdido como mandante a primeira contra o Fortaleza em Cariacica, passou mais da metade do campeonato com 100% de aproveitamento jogando no Mineirão e agora nem mesmo o trunfo de jogar em casa, jogos abaixo contra o Inter, o clássico contra o Atlético também, em que o Atlético teve mais chances, produziu mais que o Cruzeiro, e agora contra o time reserva do São Paulo, não consegue retomar a sua principal virtude, que era ter a bola, trabalhar bem, e parece que está faltando tranquilidade, Dani. O Seabra se vê mais pressionado e agora a Sul-Americana ganha um contorno diferente para o Cruzeiro, porque a expectativa do torcedor se inflou, muito pelo sucesso do time, mais ainda pelas contratações. E agora, na Sul-Americana, é essa tacada que o São Paulo vai tentar na Libertadores. No Brasileiro, para título, ficou muito complicado, então é apostar tudo na Sul-Americana, mas para isso não basta só ter o espírito de competitividade, como teve contra o Boca ali num jogo também ruim no Mineirão. Precisa fazer o que o Cruzeiro faz de melhor. É um time que tem muita capacidade técnica. E para isso, talvez o Seabra tenha de repensar algumas coisas e abrir mão de algum desses reforços, que não encaixaram bem. O Wallace, um deles, não conseguiu dar uma resposta ainda. Então pode ser que para retomar, ele tenha também de trazer alguns jogadores daquela configuração em que a equipe respondia melhor. Um passinho atrás. Bom, o São Paulo aproveitou muito bem a rodada.